Oi! Bom dia, bom dia. Começando aqui mais uma live. Meu nome é Eduarda Minari, para quem não me conhece. Hoje eu sou mentora de terapeutas que querem trabalhar com mulheres e o feminino. E vamos começar essa live falando sobre criatividade, a importância da criatividade para as terapeutas. Gente, eu coloquei um negócio novo aqui para segurar. Eu espero que ele segure este celular. Se cair, a gente improvisa aqui, não é mesmo? Porque a gente tem o quê? Criatividade. Então, a gente vai falar sobre isso. Qual que é a importância da criatividade para terapeutas? Né? Por que as terapeutas que trabalham com mulheres precisam ativar e onde que escapa a criatividade dessas mulheres? Hoje a gente vai falar de síndrome da impostora, a gente vai falar de procrastinação, vou falar de um monte de assunto que permeia aí o ambiente terapêutico, né? Muitas mulheres vão ter essas questões. É engraçado, né? Eu sempre me achei uma pessoa muito criativa, sempre achei que eu era muito criativa. A Eduarda é muito criativa e sempre ouvi isso também. Bom dia, Cora linda, tudo bem? Eu sempre me achei uma pessoa criativa, mas eu sou mesmo uma pessoa criativa. Eu crio do nada, do além, brota uma ideia. Mas isso é treino também, né? Mas isso sempre foi nato da criança. A criança é muito criativa. E a criança que desenvolve isso, ela tende a levar isso para a vida adulta, certo? Mas a criança que é tolhida da sua criatividade, na vida adulta ela vai ter mais dificuldade. Mas não quer dizer que ela não possa desenvolver, porque a criatividade ela é algo que não necessariamente é nato. Ela pode ser desenvolvida. Mas o que isso tem a ver com terapeuta do feminino? Porque o feminino é criativo. Quem quer ser uma terapeuta do feminino tem que desenvolver a criatividade. Por quê? Porque se eu não trabalho em mim a minha criatividade, como vou trabalhar para a minha cliente que ela tem que trabalhar a criatividade dela? E por que isso é importante, Eduardo? Porque quando eu libero espaço para criatividade, quando eu libero espaço para ser criativa, eu consigo gerar alternativas, soluções, caminhos. Existe na neurociência, a gente vai trabalhar que existem caminhos neuronais que são criados com a criatividade. Quando a gente está com um problema, se a gente pensar na solução em vez do problema, a gente cria sinapses que são diferentes da que está com o problema. A que fica no problema, ela congela, ela não cria, ela fica congelada. A que foge do problema, a que cria alternativas, possibilidades, ela consegue sair do foco problema e criar alternativas, caminhos, opções. E isso para o nosso cérebro é como se fosse uma ginástica. A criatividade, a criação é mais linda do feminino. Exato, por isso que eu quis trazer esse tema. Eu podia ter trazido tantas coisas do feminino, eu podia ter trazido a comunicação, eu podia ter trazido... Porque o comunicar é do feminino. Comunicação é do feminino. O masculino, ele é introspecto, ele não é de falar, porque ele é racional, ele é mental, então ele não verbaliza, ele continua a conversa mentalmente, mas ele dificilmente verbaliza, ele tem dificuldade de verbalizar. A mulher, ela geralmente tem um instinto e pouco verbaliza. Então, do feminino eu podia ter trazido vários assuntos, mas eu resolvi trazer a criatividade. E aí eu trouxe, ó, a minha cola. Tem uma cola aqui para falar, para eu não me perder e para eu não esquecer de falar de nenhum assunto. Porque o que bloqueia a criatividade de vou pegar das terapeutas, tá? A síndrome, eu ouço muito falar, né? A gente tá na era da síndrome da impostora. Eu vivo na síndrome da impostora, aquela vozinha que fica falando. Quem é essa vozinha? É a minha porção masculina que fica lá dizendo: você não pode, você não vai conseguir. Mas não tem nada a ver com o masculino externo, não tem a ver com esse patriarcado, com o machismo, não tem a ver com isso. Tem a ver com a minha identidade lá dentro, que fica abafando e fica falando, você não vai conseguir. Olha, quando eu digo aquela série Respire, eu sempre indico essa série, se não assistiu, assiste a série Respire. E ela tem uma parte que ela fica, né, com o personagem que fica falando: ih, você tá fazendo besteira, ih, é errado, você não vai conseguir, né? Essa síndrome da impostora, que hoje a gente usa esse nome, né? É um nome, até uma nomenclatura muito atual. Ela nada mais é do que: eu não tenho opção, eu não vou conseguir criar nada além disso. E que se tudo der errado, eu não tenho mais opção, eu só tenho isso. Então essa terapeuta vai para o atendimento
Eu falo muito para a terapeutas novas, né? E elas vão com muito medo. E se eu errar? E se eu falar a coisa errada? E se eu fizer besteira? Usa a sua criatividade, né? Não tem nada a ver, eu não tô falando disso, por isso que eu já coloquei aqui, não estamos falando de, né, não tem nada a ver com essa história, eu não trabalho com isso, gente, eu não trabalho com essa questão de brigas de patriarcado, matriarcado e briga de sexos, nós não trabalhamos aqui com isso, aliás, nós trabalhamos com a integração, porque aqui a gente é sistêmico, todo mundo faz parte, todo mundo pertence, né, Cora? Então, a gente trabalha com integração, a gente não segrega nada aqui. E a criatividade, ela faz parte do quê? Dessa coisa do feminino. Vamos pegar antigamente as mulheres? As mulheres precisavam ser muito criativas. Imagina ela com 10 filhos ali, ou com muitos filhos. E elas tinham que cozinhar, elas tinham que educar, elas tinham que criar, né? Criar brincadeira. Não tinha televisão, gente. A mulher não tinha televisão, ela não tinha nada disso. Então, o que ela precisava? Para educar 10, 15 filhos que elas tinham, para fazer tudo isso. A mulher precisava ser criativa. E o criativo faz parte do feminino. Mas o que bloqueia o criativo de uma mulher ou de um terapeuta, não é uma terapeuta? Se comparar. O comparativo, eu tinha uma amiga que ela falava assim, ó, vou falar bem do jeito que ela falava. O comparativo é a merda da criatividade, das realizações. Porque quando eu comparo, eu me travo. Porque eu nunca vou ser igual àquela terapeuta, eu nunca vou ser igual àquela pessoa. Então, qual que é um dos impeditivos, né? Eu vou trazer alguns impeditivos da criatividade, o comparativo. Eu ficar me comparando com a terapeuta tal, eu ficar me comparando que aquela terapeuta se formou junto comigo e já tá fazendo um monte de coisa. Porque aquela terapeuta, ela trabalha assim, assim, assado. Eu não, eu faço de outro jeito. Cada um com o seu jeito. Na faculdade de psicologia, eu tinha um professor que falava assim, ó, bom dia, Josi, tudo bem? Na faculdade de psicologia, eu tinha um professor que falava o seguinte, eu tô dando aula para 30 pessoas aqui. As chances dessas 30 pessoas fazerem 30 aulas diferentes, se eu pedir para explicar de novo, é muito grande. Porque cada um, com o seu repertório, com o que tem de conhecimento e com o que está aprendendo aqui, vai criar uma nova aula. Porque cada um entende aquilo de formas diferentes. Ninguém vai entender o mesmo assunto de formas iguais. Não existe isso, tá? Então, quando eu decido que eu estou me comparando, não tem comparativo. Por quê? Porque eu posso dar essa live para 20 pessoas. Temos duas, mas poderia dar para 20. Cada uma ia pegar aquilo que mais faz sentido para si e ia transformar essa live numa outro conteúdo, num outro material. Por isso que nas aulas que eu dou lá na terapeuta do feminino sistêmico, eu falo, a tua anotação é o que você precisava para daquela aula. De repente eu dou uma aula de 20 minutos. De 20 minutos você absorve 5, porque é aquilo que faz sentido para você, porque é aquilo que está dentro do seu repertório, é aquilo que você precisa. Então não tem como eu ficar me comparando com as outras pessoas, porque o meu repertório é diferente, a minha história é diferente, as minhas necessidades são diferentes. Então, quando eu comparo, eu já bloqueio minha criatividade. Quando eu falo que eu tinha que ser igual fulano, ciclano, beltrano, eu tenho a minha professora, que todo mundo, né, muita gente aqui conhece, né, a Dani Flieger, ela é fantástica. Eu sou apaixonada por ela, eu assisto muito ela, mas eu não sou ela. E o que eu produzo é totalmente diferente do dela. Por quê? Porque o meu repertório é diferente. Então, esse meu professor de psicologia, ele deu uma aula só sobre isso, de como a sinapse neuronal, ela era formada de formas diferentes também. Tinha gente que estava na aula pintando, fazendo quadradinho. Tinha gente que estava na aula anotando tudo. E tinha gente que estava na aula assim, ó. E essa pessoa que às vezes estava assim e não estava anotando nada, estava absorvendo milhões de coisas. Eu tinha um amigo que ele ia para a faculdade, ele não anotava nada. Mas depois ele fazia um relatório de tudo que ele tinha absorvido. Cada um é de um jeito, não dá para se comparar. Nós somos terapeutas diferentes. Cada terapeuta vai entregar em sessão coisas diferentes. Eu já participei de N constelações em grupo, N. Em muitas constelações eu pensei, ela não vai fazer isso, ela não vai pôr aquilo. Eu ainda estava naquela visão de que a minha constelação é diferente, ela é melhor e tudo mais.
porque eu estava no começo. Então a gente ficava comparando um constelador do outro, porque todo mundo constelava e todo mundo era constelado na parte de estágio. Então a gente começou a perceber que o quê? Que cada um tinha o seu jeito, que cada um vai fazer do seu jeito. E que sim, alguns vão colocar no campo aquilo que estão sentindo. Quem está mediando? Aquele mediador. Então, para aquele mediador, faz sentido colocar aquele assunto, porque ele está sentindo ali no campo. Para outro mediador, não vai fazer sentido. E vamos supor que você nem trabalhe com constelação, você trabalhe com psicanálise, você trabalhe com qualquer outra técnica. Ninguém vai fazer igual. Eu já vi gente reclamar de barra de axis. Eu fui naquele terapeuta, não resolveu nada, tal, e fui no outro. Também vai ter afinidade. A gente tem gente que a gente não suporta ouvir a voz, tem gente que ama aquele player da internet. Eu falo, eu não suporto ouvir aquela pessoa, e tem gente que ama. Por quê? Porque a gente vai ter os que vão amar e tem gente que não vai gostar, porque tem identificação. Se vocês estão aqui agora, é porque vocês têm alguma identificação com o que eu falo, gostam do jeito que eu falo. Mas eu falo igual a fulana, a ciclana? Não, eu falo diferente. Mas isso não me faz melhor nem pior, e a gente tem que parar também com essa história de certo, errado, ruim, bom, né? Ficar pondo em polos diferentes. Eu ensinei isso lá nos 3 dias de aula. Eu ensino muito isso na terapeuta do feminino sistêmico. Isso faz parte de criatividade. É entender que aquela pessoa criou aquela aula, criou aquele conteúdo com base no repertório dela e com base com o que ela aprendeu, que ela entendeu. Tem gente que vai fazer, são 5 anos de faculdade de psicologia, tem gente que vai terminar e vai abrir clínica e já vai atender e vai fazer e super se dá bem. E tem gente que vai por RH, para não ter que atender, porque não se sente pronto, não se sente preparado. Então a gente vai percebendo que isso faz parte de criatividade, isso faz parte do feminino. E que a criatividade, ela é individual. E que essas sinapses neuronais, cada um vai criar de formas diferentes. Mas outra barreira que a gente tem da criatividade, desse feminino, é o quê? O medo de errar. Quantas mulheres e terapeutas têm medo de errar? Tem medo do julgamento. Tem gente que não faz live porque morre de medo. Eu tenho vergonha de se expor, vergonha de falar em público, vergonha de ser julgada, vergonha do que vão pensar de mim. Aí eu fico vendo que só reposta coisa de terceiros, mas não tem nada autoral. Então fica repostando. Eu vou falar de digital agora, tá? Evitem ficar, se você quer público no seu Instagram, evitem ficar repostando coisas de terceiro, porque isso é um convite para as pessoas saírem do seu perfil. É falar, meu perfil não tem nada autoral, eu não produzo nada de bom, então vai pro perfil dos outros. Porque daí lá você vê o que tem de bom, porque o meu perfil não tem nada de bom. Então, comecem a criar, mesmo que você não queira aparecer, crie textos. Crie caixinhas suas. Não precisa ser de pergunta, mas daquelas interações que é só a pessoa clicar. Mas ninguém clica no começo, é assim mesmo. Depois as pessoas interagem. Mas isso faz parte de criatividade. A terapeuta, ela precisa desenvolver sua criatividade para trabalhar em sessões. Ela precisa desenvolver a criatividade para ajudar a sua cliente a criar soluções que por elas próprias elas consigam criar essas sinapses de solução. Se você não focar no problema, falar para sua cliente, se você não focar no problema e tivesse que pensar numa solução que dependesse só de você, tô dando uma dica de ouro que eu uso muito sem atendimento. Essa é assim, se você tivesse que criar uma solução para esse seu problema, que dependesse só de você, só tem você para resolver, você é a pessoa designada para resolver esse problema, como você faria? Eu não sei, tal, não sei o que lá. Exato, precisa de criatividade para dar autonomia para nossa cliente. Ela precisa, eu falo que eu não vou usar esse termo, eu vou falar assim, eu não gosto de dependência entre, porque daí a gente vai falar de transferência e contra-transferência, vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu não acho que o nosso cliente ele tem que ser dependente de terapia. Ele tem que ser autônomo, e essa é a minha função, criar pessoas que possam criar essas criatividades, essas sinapses neuronais para que a pessoa seja autônoma. E para que daqui 1 ano eu encontre ela fale assim, nossa, que bênção, que agora minha vida mudou, eu consegui criar opções, hoje eu crio, eu não fico focada mais no problema. Essa é a terapeuta. Aí às vezes eu atendo pessoas, faz 10 anos que eu faço terapia para a mesma coisa. E nada contra o terapeuta.
É aquilo que a pessoa conseguiu desenvolver. Muitos terapeutas gostam de ter as pessoas por questões financeiras. Quanto mais tempo eu ficar comigo, mais tempo ela me paga. E se ela resolver logo o problema dela, ela vai embora. Mas para mim não funciona. Porque eu penso se eu fosse a cliente, entende? E eu já fiz essas terapias de anos. Então a gente precisa a gente precisa criar essas opções para o cliente. Para isso, a gente tem que sair do medo de ser julgada. Gente, a rede social ela é uma ótima ferramenta de criatividade. Criar posts autorais, criar lives, criar conteúdo, é criativo, tá? Então também dá para você criar dentro das redes sociais. Quando eu faço uma live e eu destravo o medo de falar, se eu destravo o medo de me expor, o medo de compartilhar. Outra forma de a gente ativar a criatividade é pegar o que a gente aprende e compartilhar com grupos. Isso eu vou ensinar agora na versão 2.0, como formar grupos de atendimentos, como trabalhar em grupos e rodas de mulheres. É pegar o conteúdo que a gente tem e repassar. Falar, ensinar. Eu, quando era mais nova, quando eu queria estudar uma matéria que eu tinha dificuldade, tipo química, física, eu tinha uma lousa e eu ficava dando aula sozinha, né? Sou filha única, não tinha ninguém para participar. É isso, é você transbordar. Quando eu passo o meu conhecimento adiante, ele já. A primeira vez ele é de um jeito, a segunda vez ele é de outro jeito, a terceira vez é de outro jeito. Quem absorve também vai absorvendo da sua forma. Então, quando você assiste uma aula, pode ser minha ou de qualquer professor seu, anota. Eu gosto muito de fazer seta, né? Minhas apostilas é uma bagunça. Para quem vê, porque para mim faz todo sentido, eu me acho muito fácil, mas para quem vê é uma bagunça. Mas é igual isso aqui, ó. Isso aqui é minha cola para eu falar aqui para vocês hoje para não esquecer. Tá do meu jeito. Talvez se eu entregar isso pra alguém, a pessoa vai falar, meu Deus, o que é isso? Mas tá do meu jeito, é o jeito que eu entendo. E quando eu passo aqui pra vocês, quando eu faço live aqui pra vocês, quando eu me exponho aqui, gente, me expor aqui não é fácil. Vocês acham que é fácil? Não é. Na minha família tem psicólogo. E que a gente não fala sobre esse assunto, né? Que nem falamos sobre esse assunto na família. Na minha família tem outros terapeutas. E é assim, a gente não fala desses assuntos. Porque talvez não se sinta confortável de falar sobre isso. E eu tô aqui, né? Então minha mãe às vezes entra nas minhas lives. E às vezes eu tô falando justamente sobre mãe. Porque eu não posso falar da minha mãe que ela aparece, gente. É assim. Eu e minha mãe a gente tem uma sintonia assim. Eu falo dela, ela liga, aparece, ela lembra de mim. Porque a gente se conecta. Então, acontece. Só que se eu não tirar eu nunca fui uma pessoa, eu também tenho que falar aqui, abre parênteses, eu nunca fui uma pessoa tímida, eu sempre fui aquela que não gostava de fazer o trabalho, mas adorava apresentar o trabalho, mas não é sempre assim, né, gente, tem hora mas a rede social é um desafio, eu sei que tem parentes meus que não concordam com o que eu falo, que não gostam de constelação, eu sei que tem parentes meus que acham que, Eduara. Porque a Eduara sempre foi muito desligada. A Eduara, nossa, ela fala. Sabe o que eu escuto? Eu sou muito. Assim, eu sou divertida no offline. Sou divertida, sou engraçada, né? E tal. Sou meio palhacita na família. E eu já ouvi das minhas tias assim: você devia fazer stand-up. Pra que falar sério? Pra que falar desses assuntos? Pra que levar esse conteúdo? É minha família, é meu clã. E aí, como é que eu faço? E tem gente do meu clã que vai assistir essa live depois. E é isso. E elas sabem que é assim. E isso podia me parar, né? Eu conheço mulheres que falam assim: meu marido fala que eu não devia fazer live, não, que vergonha ficar se expondo. E a pessoa retrai. Não é o meu caso. Meu marido super incentiva. Vai lá, faz live e tal. Mas você entende que se a gente for depender do julgamento dos outros, a gente vai parando, vai parando, vai parando, e a gente vai engessando, e o nosso cérebro vai congelando. E aí a gente vai ter síndrome do pânico, a gente vai ter a síndrome da impostora, a gente vai ter a síndrome de qualquer coisa. E a gente procrastina. A procrastinação, sistemicamente falando, a gente tá com a mamãe, agarrado na minha mamãe. Ai, mamãe, me protege, mamãe, que se der errado, mamãe? E eu fico lá. E eu não vou para frente. Então, a criatividade para as terapeutas é muito importante. E como a gente exercita isso? Eu poderia dar várias coisas. Às vezes podem pintar o livro, mas tudo que é introspecto, tá? Ele vai te ajudar
a criar mais facilmente as sinapses, tá? Eu tô trazendo um pouco de neurociência, que a gente estudou um pouquinho sobre isso, né? Mas é assim, ó. É que eu tô vendo aqui o livro de pintura que eu tenho. Então, você tem aqueles livros, o Jardim Secreto, Floresta Encantada, para você pintar. É um momento que você vai se concentrar e vai pensar. E vamos supor que você tá com um problema. E aí você pode pintar, e eu não gosto de pintar. Vai mexer em planta, tem um vaso aqui. Vai cuidar das plantas. O que ativa a criatividade? A natureza, cuidar das plantas, escrever. Eu adoro escritoterapia, vocês sabem que eu gosto, né? Escrever. Desafio do digital, gente, é ter roteiro. Eu não entro numa live sem roteiro. Porque senão eu me perco na conversa. Porque eu sou a pessoa que eu não tenho TDAH, mas se eu começo a falar de um assunto, eu me perco no meio da conversa, eu vou parar em outro, eu termino a live falando de outro assunto. Então, eu escrevo, ó, coisas que eu faço, gente. Eu escrevo o nome da live que eu tô fazendo, eu fico toda hora lendo pra falar, eu tenho que falar disso, eu tenho que falar disso. Então, tá lá, criatividade para terapeuta. Eu tenho que falar disso. Eu tenho um roteiro. Eu não dou aula sem roteiro. Tá? Para eu não me perder, para eu não tirar minha, porque eu me desconcentro com facilidade. É as minhas questões, gente. Não é porque a gente é terapeuta que a gente é perfeito. Eu tenho várias questões, eu me desconcentro com muita facilidade. Se passar uma mosca aqui, eu já perdi o raciocínio. Se alguém me trava, às vezes eu não tô lendo aqui os comentários, porque se de repente eu me perco, depois para eu voltar na conversa demora um pouco. E isso é meu. Sabe outra coisa que eu escuto? Eu vou falar um pouquinho de criatividade também. Você precisa desenvolver seus pontos de que você tem dificuldade. Eu não sou a favor, não. Sou terapeuta, mas não sou a favor. Isso também aprendi na faculdade. Por quê? Porque quando a gente desenvolve, eu vou gastar muito mais energia para desenvolver uma coisa que eu não tenho nato do que para aprimorar aquilo que eu já tenho nato. Então eu quero que vocês pensem agora coisas que vocês já fazem com muita facilidade. Pensa assim em coisas que vocês já fazem com muita facilidade. Eu cozinho, eu tenho muita facilidade de guardar receita, não tenho. Eu faço o mesmo pão toda semana. Toda semana faço o mesmo pão de sexta-feira aqui em casa. Toda semana eu preciso da receita. Não guardo receita. Eu não guardo. Mas guardo outras coisas, enfim. Mas o que eu quero dizer assim, o que vocês são muito boas? O que vocês são muito boas? A gente pensa nisso e fala, como eu posso melhorar isso que eu já sou boa e ser muito boa. Então, assim, o que eu sempre fiz muito bem? Eu falo, uma vez eu fiz uma enquete com a minha família, o meu primeiro curso lá atrás, em 1800 bolinha, foi de coach. E aí eu tinha que perguntar pra minha família no que eles me identificavam. Você é muito boa, eu faço pão, sim. Aí vocês acompanham meus pães? Faço pão, sim. Aí eu já perdi a conversa. Eu faço pão toda sexta, adoro fazer, mas eu adoro fazer pão, gente. Eu adoro inventar também receita para pão, para pôr recheio, eu adoro. Mas eu gosto de fazer pão, eu gosto de cozinhar. Mas vamos lá. Pensa uma coisa que você é muito boa e aí você pensa assim, como eu posso potencializar isso? Se a pessoa chega para mim, eu já atendi muitas mulheres em carreira. No começo eu trabalhava muito carreira. E o que eu sou muito boa? Eu sou muito boa de falar, de comunicar. Eu sou muito boa de conversar, de explicar, de ensinar. Isso foi sempre nato, tanto é que eu falei, eu não gostava na escola de, por exemplo, fazer trabalho. Eu não gostava de pesquisar, fazer o trabalho, mas eu lia o trabalho e apresentava. Uma coisa que todo mundo tinha vergonha de apresentar, e eu ia lá, quem quer se apresentar? Eu fiz teatro, né, quando eu era mais jovem, então, pra mim, eu sempre gostei desse lugar de fala. Pra mim é nato, é fácil, tá? Apesar de eu ter dificuldade com a live, eu tenho, tá? Mas eu gosto de falar. Se eu tiver que fazer uma aula com 50 pessoas ali, eu faço. Eu já fiz palestras, já fiz rodas de conversa, já fiz muitas coisas assim. E gosto de. Não me sinto ansiosa, não é uma coisa que pra mim é uma questão. Mas eu sei que não é pra maioria, principalmente pras terapeutas, é muito difícil. Por quê? Porque tem medo do julgamento, porque tem medo de errar, porque é perfeccionista. O perfeccionismo também trava a criatividade. Quando eu. Não. Ó, gente, eu faço uma live aqui, eu não assisto de novo. Porque se eu for assistir, eu vou ver um monte de coisa que eu não devia ter falado, eu não devia ter feito, eu não devia ter isso, eu não devia aquilo. Então eu não vou assistir de novo. Porque a próxima também eu vou fazer tudo igual e não vai sair perfeito. E se eu for esperar estar perfeito, eu nunca vou fazer. Se eu esperar estar. Aí o que eu fico fazendo? Curso.
Eu faço o curso, do curso, do curso, mais curso, aquele mais curso, um curso para me ensinar a falar, um curso para me ensinar a postar, um curso para isso, um curso para aquilo, um curso para eu atender mulher, um curso para o primeiro atendimento, um curso para. Eu nunca atendo, e eu nunca vou fazer, e eu nunca saio do lugar, e eu nunca fiz. Aí eu fico no comparativo que o outro fez. Antes feito do que perfeito, né? Já diria Jerônimo Thelmas. Então, assim, a gente precisa fazer. Faça do seu jeito e não vai sair. Eu já vou tirando a ilusão do véu da ilusão de que vai ser bom. As pessoas me veem hoje falando na internet. Eu tinha um outro perfil em 2020. Eu tinha outro perfil, 2021. Me perdi aqui no tempo. Esse perfil é novo. Esse perfil tem um ano. Mas eu tinha um outro perfil. Se vocês voltassem naquele perfil, é que eu perdi o Instagram, só para resumir, né? Perdi o perfil. O Instagram bloqueou, eu não consegui mais acessar, tive que criar um outro. E aí lá tinha muitas pessoas, tinha 2, 3 mil pessoas lá, quase 3 mil. E se vocês voltassem no feed, vissem minhas primeiras lives, eu era muito travada, eu morria de medo, né? Por quê? Medo do julgamento, medo do que se minha família entrasse, nossa, eu queria desligar a live. Eu não queria mais fazer aquilo. Né? Se alguém não gostasse de um conteúdo meu, eu queria ter um treco. Hoje, não, mas a gente vai criando segurança. Como que a gente cria segurança do que a gente está fazendo para ser mais criativo? A gente vai criando segurança conforme a gente tem intimidade com aquilo que a gente fala. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: o que você estudou? Quando você fala, você tem intimidade daquilo, propriedade, você se sente segura e não tem a ver com o seu conhecimento. Tem a ver o quanto eu ensino vocês a serem guias, certo? Vocês vão ser guias de outras mulheres. Para ser guia, eu tenho que ter o mapa. Mas imagina que eu já fiz aquele caminho 50 vezes. Eu já fiz muito aquele caminho, muitas vezes. Eu já falei daquele assunto muitas vezes. Eu já repeti aquela conversa 500 vezes. Você acha que mesmo que eu vou ter o mapa só pra gente ter, assim, o mapa? Mas se eu não tiver o mapa e tiver segurança daquilo que eu falo, eu já fiz aquilo muitas vezes, eu já conheci muitas mulheres com aquele problema. E você sabe que às vezes eu pego uma cliente, eu falo assim, será que ela vai me mostrar algo diferente do que eu ainda não vi? E acontece que muitas vezes sim, mas a maioria não. Porque é a mesma queixa, eu atendi muitos anos relacionamento. Então, eu conhecia de trás para frente, frente para trás, todas as questões sobre traição, problemas de relacionamento, problemas de... Era tranquilo para mim entrar ali, tá? É isso, a trava porque ela tá indo pro campo de batalha, porque para ela aquilo ainda é um desbravamento. Aquilo para ela é novidade, aquilo para ela ainda ela não tá segura daquilo. Quando a gente tá segura, a gente não precisa mais ir pro campo de batalha, pra gente já é uma coisa comum. A gente já atende, a gente tem mais tranquilidade, a gente fala com mais segurança. Uma pessoa vai parar você para perguntar de um assunto, você desenvolve aquilo com maior tranquilidade. Eu não fico mais disputando espaço para provar para ela nada, porque para mim aquilo já é tranquilo, é um assunto que para mim eu não tenho que provar nada. Então a gente já começa a entrar numa zona de conforto com aquilo. Isso é intimidade. Então eu falo assim, ó, quer ampliar sua criatividade? Crie intimidade com aquilo. Como que eu crio intimidade? Falando para mais pessoas daquilo, criando rodas de conversas, locais seguros, tendo uma comunicação clara daquilo. Como que eu crio essa comunicação clara? Quando eu já sei daquele assunto para mim. Então assim, ó, fazer 50 cursos e não se aprofundar em nada, vai tornar você uma pessoa ainda rasa e que não se apropria de nada, não se apropria do assunto real. Porque você sabe um pouco de tudo e um pouco de nada. É isso. Você sabe um pouco de tudo, mas também não tem profundeza de nada. Isso vai te trazer muita insegurança. Porque você não... isso eu estudei. Você estudou isso? Estudei. E aí, como é que é? Explicar é difícil. Eu escuto muito isso de constelação. O que é constelação? Antes eu ficava muito insegura e eu queria explicar com bonequinhos e mostrar. Né? É a generalista, Porque a generalista, ela fala de tudo, mas não especifica em nada. Ela cuida de todos os assuntos que aparecem para ela, mas ela não tem especialidade de falar de um assunto diretamente. Quando que isso ficou muito claro para mim? Quando lá atrás eu comecei a buscar assuntos relacionados ao feminino, porque era uma questão minha, familiar, de clã.
Eu já falei do meu clã várias vezes, né? É um clã de mulheres, muitas mulheres, e com muitas questões. Então, eu comecei a buscar esse conhecimento. E como eu comecei a atender muitas mulheres e as questões de relacionamento, eu comecei a ficar muito mais específica nesse assunto. Então, eu nichava. Só que se eu falo de tudo, e aí eu não falava de qualquer coisa no relacionamento, eu falava para qualquer mulher que tem relacionamento? Não, eu falava para mulheres casadas. Eu não falava para mulheres solteiras. Por quê? Porque eu não me especializei nisso. Eu atendia? Podia atender, como eu atendi muitas solteiras, muitas separadas, divorciadas. Mas o meu assunto específico, que eu vinha nas redes sociais, que eu falava, que eu ensinava, que eu fazia roda de conversa, eu fiz muita roda de conversa para mulheres casadas. Por quê? Porque se eu tenho uma roda de mulher de qualquer assunto e a gente não vai com um assunto certeiro, a gente tem uma grande chance de não aprofundar em nada e ficar raso em tudo. E aí eu, como guia, não vou guiar para lugar nenhum especificamente. Então, se eu quero ser guia, por isso que eu falo, o guia, meu marido tem uma prima que é guia em Ubatuba. Ela conhece Ubatuba assim na palma da mão dela. Ela já é guia há muitos anos lá em Ubatuba. Ela fez turismo e ela é guia em Ubatuba. Mas se eu pegar essa guia e jogar ela num outro lugar, ela vai se perder, porque ela não é especialista daquele outro lugar. Ela não é especialista, por exemplo, da floresta amazônica, ela é especialista em Ubatuba. Onde ela conhece muito bem? Ubatuba. Onde ela é guia? Em Ubatuba. Se eu pegar essa guia e falar, já que você é guia, me guia lá em outra floresta? Não, vai dar. Fica aí, Josi, faz seu arroz, mas fica aí, não queima não. Então, vocês estão entendendo que quanto mais eu estiver específica numa conversa, mais segurança eu vou ter? E mais criatividade para falar daquele assunto eu vou ter? Então, eu preciso ser criativa em tudo. Eu preciso ser criativa naquilo que é importante. Eu não vou falar para vocês e a criatividade, gente, ela vai atiçando em qualquer lugar que a gente precisar. Porque a gente cria essa consciência da criatividade. Eu sempre falei para as minhas clientes assim: a gente estava num processo terapêutico, eu falava, agora você já consegue criar opções. E elas chegavam todas felizes. Nossa, eu passei por uma situação, você não sabe. Eu consegui visualizar a solução daquilo e foi igualzinho eu visualizei. Eu falei, porque você criou. Agora, se ela tivesse ficado como ela ficava antes, sentada, chorando em cima do problema, não ia sair do lugar. Aí ela ia falar o quê? É que eu procrastino. É que eu tenho a síndrome da impostora. Porque... E aí vai a lista da choradeira. Então, é importante a gente pensar que a criatividade para terapeuta é essencial, porque muitas vezes você trazer para a solução para o seu cliente com criatividade. Tem cliente, gente, que ele é muito prático. E tem cliente e ele precisa trabalhar a criatividade. A gente trabalha com mulheres que às vezes estão lá no dia a dia, elas não conseguem pensar fora daquilo. Ou elas são muito boas no profissional, mas na casa dela tá tudo escangalhado e ela precisa ter criatividade para aprender a ir para esse lugar. E nós, terapeutas, somos guias desse lugar, tá? Então, por isso que eu falo, quanto mais específica sou, vou voltar na prima do meu marido, que é guia lá em Ubatuba. Ela pode criar um caminho novo? Pode. Ela pode criar aquele caminho que eles iam passar, caiu uma árvore. Vamos ter que criar um outro caminho. Ela está com um monte de gente, ela está guiando pessoas. Ela precisa tirar aquelas pessoas dali. Ela pode criar? Pode, porque ela conhece muito bem o lugar pelo qual ela está percorrendo. Ela já fez aquilo muitas vezes. Então fica muito mais fácil ela guiar por opções alternativas. Porque ela tem segurança do que ela está fazendo. Ela sabe onde ela está, ela conhece o lugar. Então, uma terapeuta que conhece do que fala, que se aprofunda num assunto, que sabe ser específico naquilo, ela pode guiar outras mulheres com mais facilidade, sem se perder no caminho? Com certeza, porque ela está segura. Ela vai ter medo do julgamento? Não, porque ela está segura. Ela vai ter medo do comparativo do outro? Não, porque ela está segura. Ela não vai se comparar, ela não vai se sentir julgada, ela não vai ter medo, ela não vai buscar o perfeccionismo, porque ela se sente segura no tema e no assunto que ela aborda. Excesso de conhecimento, que é a tal da obesidade mental, ele acaba não se perdendo no caminho, sabe?
não é? Vou falar mais disso então no meu perfil. Já que vocês gostaram do assunto, vou trazer esse assunto, né? Porque e a terapeuta fica o quê? Vou transformar esse assunto aqui, eu vou destrinchar e fazer vários assuntos lá no perfil. Porque a obesidade mental, gente, te tira o quê? Dessa segurança de ser uma terapeuta que realmente consegue achar criatividade. Porque eu leio um livro hoje sobre isso, eu leio um livro. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu conheço terapeuta que já fez. Eu já fui essa terapeuta, porque eu tenho toda essa formação, tá? Em constelação, eu fiz direito sistêmico, eu fiz pedagogia sistêmica e eu fiz constelação. Eu já era formada em. Eu tô fazendo outra formação em constelação, mas eu já era formada em constelação na água. Eu era formada em constelação de bonequinhos de não sei o que lá, digital. Eu sou formada em. Enneagrama. Eu tô vendo aqui só pelos livros. Gente, eu tenho livro de tudo quanto é assunto desse assunto. Só que quando eu falei, não, eu vou focar nisso, eu vou me especializar nisso, eu vou atender isso, eu vou falar desse assunto, eu me tornei especialista. E hoje eu tenho todos esses livros, mas eu não uso tudo. Aliás, eu uso muito pouco disso. Eu não uso. A minha primeira formação foi pedagogia sistêmica, foi assim que eu conheci as constelações. Mas eu não sou pedagoga, eu não trabalho com crianças, mas eu trabalho esse assunto com quem? Com os pais. Aí, pais eu trabalho. Mas eu não trabalho com criança, eu não trabalho pedagogia, eu não sou pedagoga, porque eu não quis me especializar nisso. Minha veia foi sempre virando para o meu clã, que era o quê? Feminino. E hoje eu sou especialista em trabalhar com mulheres. Assuntos do feminino. Ciclicidade, eu trabalho com elas. A questão do corpo, a questão de várias coisas. Eu fui estudar a parte neuronal das mulheres serem diferentes dos homens. Essas coisas. E eu fui me tornando especialista nisso. Então, hoje eu falo com propriedade. Mas se você me pôr aqui na frente e fala de vícios, eu posso até ler alguma coisa e falar, mas não é a minha área. Fala de um jurídico, é que eu tô com o livro do Sam Stock aqui, ó. Tô com o livro, por isso que eu lembrei eu fiz direito sistêmico. Então, eu não vou falar, porque eu vou me bananar, eu não sou profunda nesse assunto, tá? Eu não tenho profundidade nisso. Então, e ali eu vou me embananar, ali eu não vou me sentir segura, ali eu não vou criar mais coisas além do que eu sei, porque a criatividade está em expansão. Expansão, nós estamos falando de quem? Sistemicamente agora, de pai. Eu estou expandindo, a criatividade vai para essa expansão, tá? E expandir vai para o mundo. Mas eu começo essa expansão ontem, trabalhando comigo, tá? E aí a gente vai ter E aí, quando eu trabalho a criatividade, eu vou ter novos insights, eu vou abrir espaço para criar, porque quando eu tô acumulada de assunto na minha cabeça, então eu estudei muita coisa, tô com a obesidade mental, tô acumulada de assunto na cabeça, o que acontece? Eu não consigo abrir espaço. Aí você conhece aquela pessoa que fala assim, é que eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. A pessoa não tem tempo para nada, ela não tem tempo, ela não abre tempo. Por quê? Porque está com. Onde ela não tem tempo? Ela não tem mais. Ela está falando. O que ela está te dizendo é que na minha cabeça já tem muita coisa. Eu estou obesa mentalmente. Eu já fiz muito curso, eu já tenho muito conteúdo e não cabe mais nada. Então ela também não tem tempo. O tempo é a liberação de espaço da mente. Se a minha mente está acumulada, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de criar novas coisas, novas possibilidades. Eu vou criar um curso, mas toda vez que eu sento, não me vem nada na cabeça. Não, vem tudo na sua cabeça, menos coisas sobre aquilo. Porque das duas, uma, ou eu não tenho profundidade sobre aquele assunto que eu quero abordar, ou eu estou ocupada demais, dispersa demais, distraída demais com coisas que não tem nada a ver com aquilo. Aí sabe o que ela faz? Vou fazer um curso para me ensinar a fazer isso. Vou fazer outro curso para me ensinar a fazer aquilo. Isso aí eu falo no meu curso. Aliás, no meu curso nós falamos muito sobre isso. Nós vamos falar muito de diploma, nós vamos falar muito dessa coisa que a mulher tem, de que ela precisa de mais um curso, de que ela precisa de mais um isso. E aí a gente atende a nossa cliente que faz 50 mil cursos e não é especialista de nada. Eu já fiz curso disso. Eu já fiz curso daquilo. Eu já fiz... Ela faz curso de tudo e não é especialista de nada. E sabe o que vai servir isso? Para deixar ela angustiada, para ela se manter no comparativo, para ela se sentir julgada o tempo inteiro, porque no fundo ela tem um vazio. Essa terapeuta está com um vazio que ela não olha.
E aí ela se preenche de mais coisas. Então, quando a gente vai trabalhar a terapeuta do feminino sistêmico, né, que é... Estamos com vagas abertas, agora eu vou pro meu merchan. Estamos com vagas abertas para terapeuta do feminino sistêmico, seja um especialista em atendimento ao feminino e a mulheres. E lá vamos falar desse assunto também, mais profundamente, criatividade e tudo mais. E aí, se você quiser se inscrever, o link está na bio. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte... A gente só se torna uma boa guia quando a gente se torna especialista de um assunto. Ah, Dora, mas eu gosto de atender tudo e todos e todo mundo. Não tem problema. Só que isso nos gera menos criatividade, tá? Então, aquilo que meu professor falou lá na faculdade era verdade. Cada aluno, cada pessoa absorve o assunto de um jeito e vai criar um conteúdo novo a partir daquilo que eu ensinei. Então, hoje, vai ser o pitch, né? É isso, as inscrições são até sexta-feira, as inscrições, viu, gente? Hoje a gente tá abrindo boleto e recorrência ainda com desconto. Então, quem quiser, então, tá aberta as vagas. Tem recorrência, tem boleto, tem Pix, parcelamento em Pix, boleto. A gente tá abrindo hoje, ainda vamos manter o desconto, tá bom? Então, entra no link da bio, que aí você fica sabendo como que você pode fazer isso. Então, a verdade é que o feminino, ele habita na criatividade, gente. E é nós trabalharmos com mulheres, precisamos criar para as nossas clientes opções de novos caminhos, opções de solução de problema, onde ela mesma consiga, por ela, ter a autonomia de resolver as próprias questões. Mas eu só consigo fazer isso com o feminino, como mulher, levar ela para esse lado do sentir, do feminino, da intuição. Lembra quando a gente falava muito? Hoje fala-se pouco, sabia? Mas falava-se muito do sexto sentido, do terceiro olho de uma mulher. Falava-se muito sobre isso, né? Mas a verdade é que a intuição de uma mulher, ela é muito aguçada. Por que a intuição de uma mulher é muito aguçada? Porque nós temos útero e porque no útero nós temos memórias ancestrais que só a mulher traz. Por isso que nós somos um portal de criatividade. Só que muitas mulheres, por abafarem seu feminino, abafam sua criatividade e passam por todos esses problemas, tá? A criatividade, ela precisa de fonte. Então, a gente não cria nada do nada, a gente tem uma fonte que a gente traz. Então, eu tô passando esse conteúdo para vocês, certo? Se você assistir a live, vocês vão ver que tem um conteúdo. Desse conteúdo vai trazer insights, vão trazer, eu posso fazer isso, vai trazer coisas que vocês podem trabalhar, que vão trazendo insights para vocês. Esses insights que vocês trazem é criativo. Não tem a ver com o que eu estou falando, tem a ver com o repertório que vocês estão criando a partir do que eu estou falando. Tem a ver com a história que vocês já têm de conteúdos e memórias que vão emergir a partir do que eu estou falando. Entende? Então, a criatividade, ela expande a partir de um conteúdo. Então, eu vou lá, assisto uma aula. Vou dar um exemplo. Eu tô fazendo um curso que é meio longo. Tem aulas que eu já vi, eu revejo. E às vezes, naquela aula que eu tô revendo, que é um assunto que eu já domino, eu já sei o que é, eu olho e falo, aí vem um estalo, vem um insight. Esse insight foi a partir do quê? De um conteúdo. Então, tem um conteúdo, igual eu tô dando aqui. Vocês vão ter um insight e deste insight vocês vão criar uma coisa nova. Esse criar uma coisa nova só vai ser útil se ele for levado adiante. Através de como? Se você criar rodas de conversas e levar isso para essa ideia para outras pessoas, se você fizer uma live sobre isso, se você fizer um conteúdo sobre isso, se você falar sobre isso no seu atendimento, quanto mais eu vou falando de um assunto que eu me aprofundei nesse assunto, tornei especialista, começo a falar, mais eu aprendo sobre ele, mais sei sobre ele. Sempre que eu aprendo uma coisa nova, eu palestro aqui em casa, sabe? Coitado dos filhos e marido, mas eu palestro e eles me ouvem e é assim que é. Por quê? Porque eu preciso treinar, às vezes, um assunto. E com quem que eu vou treinar? Com quem eu posso errar? E com quem que eu posso errar? Com eles que estão aqui, entendeu? Então, às vezes eu falo pro meu marido, eu vou falar uma coisinha, vai durar umas 2 horas aqui, mas né, às vezes eu faço lavando louça. Eu palestro muito lavando louça. Meu marido fala, tá palestrando aí? Eu falo, tô. Por quê? Porque eu preciso absorver aquele assunto. Eu preciso interiorizar aquele assunto. Eu preciso trazer aquilo para que seja natural, para que eu possa falar disso com propriedade. Como eu faço isso? Lavando louça, tomando banho, palestro aqui em casa, falo com meus filhos, falo com meu marido, porque daí vai criando o quê? Repertório. Eu vou criando musculatura, eu vou fortalecendo aquele conteúdo, e aquele conteúdo começa a ser o quê? Fluido.
E se ele é fluido, eu libero espaço para criar outros conteúdos, outros assuntos, para criar espaço no meu HD de outras coisas. Faz sentido isso para vocês? Que eu preciso. Obesidade mental, gente, é só eu absorver e eu não repassar, eu não transbordar este assunto. Se eu não passar ele adiante, se eu não passar ele para frente, esse assunto vai ficar aqui armazenado na minha cabeça. E nunca vai ser nada útil para ninguém. Ou seja, vai ter uma hora que eu não vou ter tempo. Vai ter uma hora que eu não vou ter mais. Nossa, eu tô com a minha cabeça lotada, eu tenho enxaquecas constante. Enxaqueca não. A gente vai estudar isso no curso, não tem só a ver com obesidade mental, mas é isso. Então, a gente tem parar de fazer 50 mil cursos e não se aprofundar em nada. E não ser profundo em nada. E não usar nossa criatividade em nada, porque se eu não liberar espaço, não tem criatividade, tá? Se eu não passar isso adiante, não tem criatividade, não tem novos insights. Aí é a hora que eu falo, ai, travei minha criatividade, vou comprar um curso para ativar a criatividade. Aí a gente vê no Instagram lá, passando 500 mil coisas, ative sua criatividade para criar conteúdo, para não sei o que lá, para não sei o que lá. É só liberar espaço que a gente cria. É fácil? Não, é treino. Todo dia um pouco todo dia, como diria Asa de Carvalho. Gosto muito dela também, consteladora excelente. Ela fala isso sempre. Todo dia um pouco todo dia. Faça sempre isso. Comece a pôr pra fora. Escreve, né? Adoro escrita. É passo a passo. A criança não aprendeu a andar. A gente pôs ela no chão e ela saiu andando, tá? A criança, ela aprendeu um passo por vez. E um dia ela saiu correndo. Torta e desgovernada. Então, se ela tem direito de sair torta e desgovernada, correndo, a gente também tem direito de aprender e errar e não ser julgada por isso. E se alguém julgar, é porque aquela pessoa não sabe da nossa dificuldade de caminhar. E next, passa, tá? E isso, vamos fazer. Ó, se você fizer, você me convida, Josi, se você fizer um story. Isso, você me convida que eu vou assistir. Vou assistir. Só se você não quiser, você falar, não, não assiste não, porque eu vou ficar com vergonha. Aí eu não assisto, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Transformem esse conteúdo. Transformem os conteúdos que vocês aprendem em repertório para vocês passarem para frente, adiante, nos atendimentos, nas rodas de conversa. Ah, tem gente que fala para mim, ah, eu não sei fazer roda de conversa. A gente ensina isso para você. Você não sai só aprendendo técnica. Não é isso. Meu curso não é de técnica. Ah, você vai fazer um monte de técnica e aí você vai aprender. Não é técnica. Você vai realmente ser terapeuta, guia de outras mulheres, tá bom? Então, seja guia de outras mulheres, leve a sua mensagem para outras mulheres através de rodas, de grupos, desafios e faça a sua obra ir para o mundo. Quanto mais eu tiro da cabeça, mais eu consigo liberar espaço. Tá? Adorei fazer essa live com vocês, quase 1 hora de live. Adorei estar com vocês, lembrando que as vagas do nosso curso do Terapeuta do Feminino Sistêmico estão abertas até dia 26 e hoje estamos abrindo boleto e Pix recorrente. Eu espero vocês comigo nesse curso. Estaremos lá, juntas, de mãozinhas dadas, seguindo passo a passo 2 meses. Certificação pela Abrat. Então, você sai uma especialista de atendimento ao feminino pela Abrat, tá bom? Beijo, gente. Vão com Deus. Boa semana.